Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio. Desta feita nós temos mais uma estreia. Temos nos últimos episódios vindo a ter várias estreias de indústrias diferentes, a indústria automóvel e daí em diante. Temos agora a estreia da indústria da banca, no fundo. Temos aqui connosco o Fábio Alves, que vem representar o Santander Portugal. Um, Tenho a certeza, porque já tive uma conversa prévia com o Fábio, que vocês vão ficar muito impressionados com algumas coisas que um banco como o Santander faz nesta ótica do talento. Portanto, acho que vai ser um episódio muito interessante. Passando agora a bola para o nosso convidado de hoje, para o Fábio. Fábio, por favor, apresenta-te e aproveito já para mandar uma pergunta para esse lado, que é como é que tu descreverias o Santander Portugal hoje, para além de um banco? Muito bem, Pedro, obrigado antes de mais pelo convite, pela oportunidade de mostrar um player da banca, deste setor, também neste formato. É um formato refrescante, inovador. Começando por mim, eu sou Fábio, tenho 33 anos, e tenho uma experiência de trabalho de cerca de 11 anos. A minha formação e a minha experiência foi toda dedicada aos recursos humanos até hoje. Portanto, eu comecei com um background de gestão de recursos humanos, com uma especialização também nessa área, e desde sempre dediquei de facto aqui a minha carreira ao setor de pessoas e ao mundo das pessoas. O Santander surge na minha vida em 2023, portanto é ainda uma jornada recente na minha vida profissional. O Santander de hoje é de facto uma empresa, uma organização talvez um pouco diferente daquilo que tem sido ao longo dos últimos anos, no sentido em que nós temos uma visão, é uma visão da nossa presidente global, de sermos um banco digital com balcões e, portanto, tudo aquilo que nós fazemos hoje, quer do ponto de vista de negócio, quer do ponto de vista de gestão de pessoas, de atração, de olhar para o mercado de talento, está debruçado sobre essa visão. E isto implica, naturalmente, mudar alguns skill sets de competências que temos na organização, a forma como nós procuramos, como nós atraímos talento e como depois o fidelizamos na organização também. Boa. Ultimamente, há quanto tempo estás no Santander? Só para não me enganar. Estou há 2 anos, celebro dentro de dias, dia 9 de Abril. Boa. Então é uma aquisição recente. O que é que tu destacas como de diferente desde o momento em que entraste até agora, que passaram 2 anos? Um, várias mudanças em diferentes prismas. Eu colocaria aqui um primeiro prisma na área que me toca, que é a área de pessoas e cultura, onde nós de facto temos feito aqui algum caminho. O primeiro caminho, eu recordo early days, ainda são, mas very early days aqui no banco, primeiras semanas, primeiros dias, nós tivemos uma oportunidade fantástica de fazer um programa de formação dentro da equipa, onde nos desafiámos a repensar a forma como atuamos com a organização, a forma como a nossa função atua com a organização, e nesse programa um dos objetivos que definimos, foi um dos findings da formação e um objetivo que definimos para a equipa, para a área de pessoas e cultura, era o de criar uma maior proximidade com todos os nossos colaboradores. Proximidade, criando alinhamento com os objetivos de negócio e das áreas funcionais do banco, mas também com aquilo que são as necessidades individuais de cada colaborador. Portanto, esta função, eu diria, não só aqui no Santander, tem dois objetivos principais, do meu ponto de vista, que são, eu já disse, que é fidelizar talento com a organização, dar motivos às pessoas para quererem ficar e para se desenvolverem connosco, e o segundo é desbloquear potencial. É dar ferramentas, sistemas, caminhos para as pessoas poderem desbloquear o seu potencial e atingirem o máximo da sua performance dentro da organização. E, portanto, alinhamos que a proximidade viria destas duas formas. Ter um conhecimento muito profundo das áreas que acompanhamos, em termos de segmentos de negócio, produtos, suporte, e depois, deste ponto de vista, de percebermos o que é que são as necessidades individuais das pessoas e montarmos esses caminhos, essas estruturas com elas para atingirem o seu potencial. Ok. O setor financeiro é muitas vezes associado, não é, pela indústria em si, a um modelo mais tradicional, não é? A organizações mais tradicionais.
Eu presumo que tu não negues que, pelo menos na tua ótica, o Santander é um banco que tenta primar pela inovação e a modernização. Como é que, estando num setor em que muitas vezes é associado a estruturas mais tradicionais, mas sendo uma instituição que, apesar de já, não digo antiga, mas com algumas décadas de experiência, que ainda assim prima pela inovação, como é que vocês encontram o equilíbrio? Ou onde é que vocês encontram o equilíbrio? Eu acho que a nossa visão traduz isso muito bem, não é? É verdade, não podemos escamotear a indústria de legado que é a indústria da banca. E nós, como player universal, com o peso, a antiguidade que temos neste setor, temos esse legado. Eu acho que é um legado super positivo, mas é de facto uma empresa com um balanço, com um histórico muito grande. Nós somos uma instituição bicentenária, para teres uma ideia. Portanto, estamos cá desde os primórdios do setor bancário, como conhecemos hoje nas suas várias transformações. E eu acho que esta visão marcou aqui um ponto de inflexão no Santander e no nosso negócio, que é manter essa estrutura tradicional que existe, com os balcões, com o atendimento presencial, com o formato de banca que nós conhecemos desde sempre até hoje, e que é muito valorizado pelos nossos clientes, continua a ser muito valorizado pelos nossos clientes, em várias geografias. Portugal não é exceção. Portugal é um país com uma demografia, como sabemos, deprimida, como a maioria dos países da Europa, e portanto valoriza muito este contacto e a forma de fazer banca a que estão habituados. É um país bastante bancarizado desse ponto de vista, mas depois também criar canais e formas de acesso a clientes que valorizam outro tipo de experiência com o banco. E a nossa visão até coloca essa experiência no centro, não é? Nós antecipamos aquilo que são tendências muito presentes de utilização de serviços bancários, mas aquilo que acreditamos serem tendências também futuras de utilização destes serviços. E, portanto, o OneApp, que é o nosso serviço de home banking mobile, o NetBanco, que é o nosso serviço desktop, ou para uma utilização com mais funcionalidades, com mais visibilidade sobre os nossos produtos e serviços, também digital, a Superlinha, todos estes canais que se criaram para pessoas que preferem esse momento de interação com o banco, faz parte desta inovação, daquilo que nós estamos a fazer de novo em cima de um modelo tradicional que eu acredito pessoalmente que vai continuar a existir ao longo dos anos, e que as pessoas continuarão a valorizar num player como o Santander, que é um player universal, que tem todo o tipo de soluções, não se foca só em pagamentos, ou só em crédito hipotecário, ou só num nicho de produto. O que é que sentes que então, enquanto empregador, ou enquanto empregador, torna o Santander um lugar especial? São muitas coisas. Eu tive a oportunidade de dar a conhecer alguns desses fatores, desses selling points do Santander enquanto empregador, recentemente num evento, e desafiei-me a pensar um bocadinho fora da caixa, não ir necessariamente àquilo que são o nosso benchmark top employer, ou das medidas que são reconhecidas em índice, em indicadores mais institucionais. E uma das coisas que eu coloquei lá nessa lista foi as condições de trabalho, o espaço de trabalho. Eu acho que nós temos uns espaços de trabalho fantásticos, os work cafés, falando da nossa rede de balcões em Lisboa, nos Aliados, em Coimbra, em Espinho, que são espaços colaborativos, são balcões que permitem pessoas, clientes ou não clientes do banco, possam montar o seu setup de trabalho, utilizem as nossas salas de trabalho com videoconferência, com Wi-Fi livre, e que possam tomar um pequeno almoço, lanchar nesse espaço de trabalho. E depois, ao nível de estruturas centrais, nós temos imensos serviços e facilidades disponíveis ao colaborador. Temos um ginásio, temos um gabinete de enfermagem disponível todos os dias, temos espaços exteriores, cafetarias, um restaurante, temos um serviço de sapataria, de lavandaria disponível em alguns dias da semana. Portanto, o espaço de trabalho é de facto aqui um ponto alto. Depois, há aqui um grande acesso à tecnologia, e a ferramentas digitais, que o banco está a apostar continuadamente, também em inteligência artificial, a ferramentas de inteligência artificial em que o banco tem apostado continuadamente. Eu acho que esse é um outro selling point muito importante.
E depois, eu diria a oportunidade de fazer carreiras com muita horizontalidade, também hierárquicas, obviamente, com verticalidade, mas muita horizontalidade. Eu costumo dizer às pessoas que quando entram no Santander não estão a entrar para o departamento de marketing ou para o departamento comercial ou de pessoas e cultura, estão a entrar para o banco. E depois dentro do banco podem fazer um conjunto muito diverso de experiências e de movimentos de carreira. Eu ainda neste ponto, Pedro, destaco também um programa global, que é um programa de mobilidade, que eu acho bastante singular no mercado. Em vidas passadas, passei por outras organizações, passei por consultoria, já fiz benchmark também de algumas destas práticas e nunca encontrei um programa propriamente semelhante, que é o programa Mundo Santander, ou swap, que permite a um profissional do banco, nas várias geografias, concorrer a uma oportunidade de mobilidade internacional numa outra subsidiária do grupo, por um período definido de tempo, ter uma experiência na sua área ou numa outra área funcional e depois regressar à sua função no final do programa, que é quase um Erasmus profissional, aquilo que nós permitimos fazer nesse programa. As vantagens de fazer parte, neste caso, de uma multinacional, não é? Existe esta capacidade de mobilidade. Por falar em multinacional, é neste caso de ser uma organização tão grande, e até podemos isolar para o Santander Portugal, como é que se mantém uma cultura forte, alinhada e uma uniformização da experiência do colaborador dentro da organização, quando somos tão grandes e com tantas equipas diferentes, completamente distintas, a fazer coisas diferentes? Uma ótima pergunta. Sobretudo, estando há tanto tempo no mercado, eu acho que tem que haver uma identidade muito forte enquanto empregador e na liderança, que viabiliza essa uniformização e constância de comportamentos ao longo do tempo. Nós temos, eu acho que nós temos aqui dois, três fatores que estão muito bem caracterizados e conhecidos na organização e que são ótimos princípios orientadores para as nossas pessoas. O primeiro são os nossos valores. Nós temos aqui um conjunto de valores, de comportamentos-chave que são muito importantes, o Teams, o Think Customer, o Embrace Change, Act Now, Move Together e o Speak Up. São cinco comportamentos muito importantes para nós. Eu diria casam muito bem com aquilo que observamos nas várias geografias do banco e naquilo que é a nossa forma de atuar. E, portanto, isto está muito presente para todos. É um mural que está aqui nos serviços centrais, está em alguns balcões, está visível em todo lado. É impossível esquecer quais é que são os valores pelos quais nos regemos. Depois, nós temos aqui uma forma de trabalhar, de atuar, que também está definida em três comportamentos-chave. Este é um motto, quer interno, quer externo. Portanto, eu acho que passa quer do ponto de vista de colaborador, quer do ponto de vista de cliente, e portanto, nesta simbiose, enraiza-se muito naquilo que é a cultura do banco, que é o simples, próximo e justo. E tudo o que nós tentamos fazer tem como princípio orientador estes três comportamentos. Portanto, não criar soluções e estruturas muito complexas que depois ninguém vai entender e são difíceis de revisitar ou de mudar. A proximidade, há pouco falava dela na função de recursos humanos, mas é uma tónica presente nas relações com todos os stakeholders, inclusive com o cliente, e depois o justo ser uma solução a um processo que seja win-win para todas as partes, não é? Que seja vantajoso para os envolvidos. Ok. Então, o que funciona muito como cola, digamos assim, entre as diferentes localizações, diferentes áreas e etc., há de ser estas guidelines estruturadas e também a forma de se comportarem uns com os outros, né? As pessoas, presumo. Portanto, no fundo, a cultura organizacional é a cola de tudo o resto, presumo, né? Posso assumir isso. Claro que sim, sem dúvida. Então, nesse caso, como é que caracterizarias a cultura do Santander Portugal? Boa. Olha, eu vou ter que regressar a estes comportamentos. Eu gosto de destacar dois que eu acho que dos cinco espelham melhor aquilo que é essa cola e que caracterizam muito a nossa forma de estar e o resultado daquilo que nós fazemos, muitas vezes, que são
o Act Now. Nós temos um espírito talvez influenciado pela cultura espanhola do grupo, a nossa origem é espanhola, como sabes, do norte de Espanha, os Nuestros Hermanos são muito focados em fazer acontecer. Nós também, portugueses, nós temos muitas semelhanças em termos de cultura latina, mas acho que são mais orientados para a ação, talvez, do que nós. E nessa perspectiva, nós metemos ao caminho. Surge um desafio, uma barreira, um obstáculo, uma necessidade, antes de partir para uma grande teoria, nós começamos a fazer, a testar, a experimentar. E portanto, esse é o primeiro comportamento, é uma organização muito rápida desse ponto de vista, muito ágil, muito rápida. Eu diria até mais rápida do que aquilo que se pode supor para o setor de serviços financeiros, que é um setor muito regulado, com algumas restrições a priori. Esse é o primeiro. O Speak Up. Porque de facto nós temos uma voz, e quando eu digo nós, eu refiro-me a todos os níveis na organização. Portanto, desde o trainee, primeiro nível na organização, o assistente, até um nível diretivo ou pré-diretivo, nós temos a oportunidade de sinalizar coisas que não estão bem, identificar problemas na organização e propor soluções. E podemos fazê-lo, eu diria, em quase todos os fóruns da organização, em quase todos os layers da organização hierárquicos. É muito comum e isso foi enfim, um fator que eu registro com muito agrado desde que cheguei, estar envolvido numa reunião com stakeholders a vários níveis na organização, e todos terem uma voz, todos poderem participar e contribuir para a solução. Há organizações, talvez, pela sua hierarquização, que acabam por concentrar as discussões e a decisão muito a um layer ou a dois layers superiores, e eu sinto que isso aqui não acontece. Ok. E de certeza que isso é um dos grandes motivos pelo qual vocês conseguem conotar pela inovação, não é? Ouvindo toda a gente. Boa. Como é que o Santander hoje se posiciona como marca empregadora, como employer brand, no mercado português? Boa, nós. E deixa-me só dar um contexto, que é, esta pergunta para mim, e eu estou com muita curiosidade para ouvir a resposta, porque obviamente falamos de uma indústria pouco sexy, digamos assim, não é? Se eu puder assumir isso, porque se estivermos a falar então de para malta mais jovem, é normal que eles não achem tão atraente trabalhar na banca, com a mesma função trabalhar na banca versus trabalhar, sabe, em tecnologia ou o que for, não é? Então, deixa-me perguntar como é que vocês hoje se posicionam ou escolhem posicionar-se como empregadora no mercado português. Olha, eu vou discordar. Saudavelmente e democraticamente, eu vou discordar da visão do pouco sexy. Eu, quando recebi este convite, tive exatamente a sensação contrária. Eu talvez tivesse essa ideia mais pré-concebida em relação ao setor. Há exceções, obviamente, nós hoje vivemos num mundo de banca insurgente e banca incumbente, não é? E há algumas diferenças entre os dois, e se calhar aí, olhando sem muito conhecimento para os dois, há um lado mais sexy e outro menos sexy, talvez, acho que é essa a pré-conceção. Ao conhecer melhor a instituição, durante o processo, nos primeiros tempos e até hoje, eu acho que é uma ideia que deve ser desconstruída. Eu estou em muitos eventos, tenho a oportunidade e a felicidade de estar em muitos eventos com a academia, junto desse target mais jovem que tu comentavas, que talvez é o target que não nos vê como o nome top of mind quando pensa nos maiores e melhores empregadores por setor ou por indústria. Eu acho que o nosso employer branding e a proposta de valor hoje em dia é que nós somos uma empresa digital, precisamente. Nós hoje temos um serviço digital e a verdade é que a maior área, a área de maior crescimento em termos de aquisição de novas pessoas, de aposta orçamental e investimento, é a área de tecnologia e operações no banco. Nas várias geografias, em Portugal também é dessa geografia que estamos a falar. Portanto, eu convido qualquer pessoa a ir ao nosso career site em diferentes momentos, e o que vai lá ver são de facto vagas com um ângulo, se não são 100% digitais ou tecnológicas, têm todas um ângulo digital. E portanto, nós hoje, mais do que um banco, somos uma empresa de serviços digitais. Então, seguindo essa. É engraçado porque isso responde à pergunta que é: posicionamos como uma empresa
de inovação e de tecnologia, Isso, em certo ponto. isso. Não como uma empresa de empréstimos ou de dinheiro, Instituição não financeira, sim, uma instituição financeira, claro. Exatamente. Ok, então pegando nesse fator porque focaste muito neste talento jovem, neste âmbito digital, que estratégias ou campanhas é que vocês têm implementado? Com ou sem sucesso, se quiseres Sim. refinar essa análise, perfeito, mas que estratégias e campanhas é que vocês têm implementado para conseguir atrair este talento mais jovem e digital? Muito bem, olha, eu vou começar talvez por um programa que foi muito divulgado o ano passado, e que correu bastante bem, do nosso ponto de vista, porque teve, eu não vou revelar números, mas vou falar assim, traços gerais daquilo que foi o output desse programa e dessas iniciativas, que foi o StartX. Nós tivemos um programa com uma proposta estruturada, de valor interessante para a academia. E o ano passado fizemos vários assessment days aqui no banco, em que acolhemos vários estudantes finalistas, licenciatura e mestrado no banco, de diferentes áreas. Nós aí não tivemos um foco puramente digital ou tecnológico. Eu diria que havia predominantemente alunos dessas áreas, mas também haviam alunos de gestão, economia, educação, enfim, todos os ângulos e áreas de estudo. E o objetivo era trazermos pessoas para a organização, para um programa de estágio, com uma duração definida, 9 meses, com condições também pré-estabelecidas a priori, todos sabiam as regras do jogo de início, e com uma alocação grande, precisamente a estas áreas de tecnologia digital e também áreas comerciais. Nós continuamos a ter aqui um foco grande em reforçar áreas de negócio, portanto esse foi aqui o olhar que tivemos também sobre estes perfis. O programa teve um feedback muito bom, os nossos questionários de satisfação sobre o programa foram extremamente positivos e animadores para aquilo que era o feedback que antecipávamos da academia. Enfim, nós tínhamos uma ideia que éramos atrativos, mas é sempre diferente ouvir aquilo que é a opinião deles no papel, e os questionários também nos chegaram através de um parceiro. O corolário disto foi este ano a premiação como um dos 50 empregadores mais incríveis, é assim que o prémio é designado, para trabalhar por jovens, jovens diplomados, University Leavers em Portugal. Isso deixou-nos, obviamente, muito satisfeitos. E depois, de forma mais ad hoc, a área de tecnologia continua a receber pessoas para algumas posições específicas, estágio ou até mesmo outras de caráter mais permanente, em que avalia em grupo, com challenges, com casos práticos, aqui no banco, casos reais ou inspirados em problemas reais de negócio, as capacidades, as competências que os vários candidatos têm, e também damos a conhecer um bocadinho o que é o Flavor Santander. Recebemos-los aqui nas nossas instalações, com as nossas equipas, com as nossas É mesmo pessoas. o nome? Flavor Santander é mesmo o nome que vocês dão? Não, não, fui eu que acrescentei, mas podia ser, era um ótimo mote para conhecerem. Na verdade, é um nome bom também para uma iniciativa que nós temos em alguns processos de recrutamento, que é exatamente fazer um meet and greet. Mais do que avaliar competências, nós convidamos as pessoas a virem fazer uma manhã ou uma tarde, nos nossos escritórios, antes de finalizar um processo, para perceber se faz realmente sentido para uma ou outra parte. É um test drive. É um test drive. É um test drive, de alguma maneira. Bom, apontando aqui o caminho para. Portanto, nós já entendemos aos poucos aquilo que vos torna especiais, como é que vocês se posicionam no mercado, que é mais nesta ótica de tecnologia. Entendemos agora aqui também com alguma rapidez como é que vocês atraem talento jovem e daí em diante. Como é que do outro lado, do lado de quem já está cá, o que é que vocês fazem para garantir que os colaboradores se sentem valorizados, motivados, envolvidos e por isso tendem a não sair? Bem, eu já falei aqui de uma componente que é nós tentamos ter uma liquidez de talento muito grande. O que é isto da liquidez de talento? Nós queremos que as pessoas venham para o banco e tenham
várias experiências, que aprendam o que é isto de ser bancário, como é que nós fazemos a nossa atividade, como é que a máquina funciona. E, portanto, o mundo swap, que comentei há pouco, assim como outras mobilidades locais internas, são uma iniciativa de talento que nós procuramos continuamente, ok? Entrevistamos pessoas, ouvimos pessoas para mapear competências que temos ou que ainda não temos, e tentamos que essa mobilidade aconteça. Nós, a equipa de People Partners e recrutamento, somos os grandes embaixadores, em conjunto com Talento, Desenvolvimento e Cultura, desses movimentos na organização. Depois, nós temos um sistema muito robusto, Pedro, de gestão de pessoas, que permite, por um lado, um sistema em regime de self-service, portanto, toda a gente pode preencher, completar a sua informação, adicionar competências, retirar formações, complementar o seu perfil e colocar-se no mapa, na organização, para depois estar visível a qualquer pessoa, área de contratação, que procure esse conjunto de competências dentro da organização. Depois do perfil criado, nós temos um hub de posições internas que podem ser permanentes internas, mundos, swaps ou gigs, ou experiências em colaboração em projetos temporários, e temos essa máquina muito bem aliada para que todas as ofertas estejam disponíveis, sejam elas permanentes, mobilidade internacional ou projetos, e disponíveis a todo momento à organização. Ainda, isto agora é curiosidade minha, não é? Completamente à parte, mas tu sentes que existe algum tabu dentro da indústria financeira, enquanto empregadora, que a malta não queira falar? Não especificamente do Santander, mas da indústria? Tabu, talvez não. Eu admito que a nossa atividade seja, não sei se uma ciência oculta para alguns, não é? Mas que não seja totalmente clara, não é? E lá está, eu tive a oportunidade de estar em Love Brands, em que o produto era muito tangível, como o retalho, não é? Tu vais a uma loja, conheces a loja, a marca, já lá fizeste compras, tens uma cara no final, na caixa, no limite, e é muito claro. Eu acho que o banco tem isso, mas o nível de literacia financeiro ainda não permite, talvez, que se entenda exatamente o que é que acontece nos bastidores, não é? O que é que nós temos que fazer para garantir o serviço que depois chega ao cliente num balcão, numa rede digital, num formato digital. Esse talvez seja o tabu, que nos chega por algum desconhecimento de como é que funciona o sistema financeiro. Mas eu acho que não há nenhum segredo oculto, nenhum tabu, nenhum tema que não seja falado ou dito no mercado de trabalho. Mais um preconceito do que um tabu, Talvez, não é? Deste talvez, lado do talvez. lado das pessoas, não é? Talvez, porque nunca vieram aos bastidores, lá está, não é? A face visível, é um gestor, uma pessoa que acompanha um cliente particular ou uma empresa num balcão, num ponto, uma localização da entidade financeira, mas que depois apresenta produtos e serviços que nem sempre nós temos o total conhecimento para perceber como é que são estruturados ou como é que são montados. Ok. Em que é que, portanto, como qualquer empresa, o Santander Portugal tem duas marcas, não é? A marca enquanto vendedor de produto, de serviço, não é? E temos a marca empregador, enquanto pá, vende um sítio para trabalhar, no fundo. Claro, Portanto, temos essas claro. duas marcas. Em que é que tu sentes que elas se tocam e em que é que tu sentes que elas são diferentes? Ou seja, o Santander para direct to consumer, não é? O Santander enquanto alguém que compra o serviço ou o produto e o Santander para alguém que escolhe trabalhar aí, ou não. Uhum. Um, eu acho que há sempre uma correlação e é a nossa maior população no banco, não é? Nós, dos 4.600 que comentava que somos em Portugal, mais de 3.000 estão numa função de relação com o cliente.
Portanto, nestes pontos de relação com o cliente, os balcões, as direções centrais, de empresas, etc. E, portanto, eu acho que aí há sempre uma correlação direta entre aquilo que é a oferta de valor enquanto banco e aquilo que é a imagem empregadora, a marca empregadora que nós projetamos junto de um cliente. Ou seja, este romantismo de ser bancário, talvez. Seja uma coisa que estava mais presente e era mais latente há algumas décadas atrás, não é? Era uma carreira, eu diria até, muito ambicionada pela maioria das pessoas e muito bem reputada, muito bem vista na sociedade. Uh, Hoje em dia, junto deste target mais jovem, talvez seja menos. O mundo do trabalho transformou-se e, portanto, a forma como nós idealizamos uma função, um emprego, é talvez noutro formato, mas eu acho que há muito essa correlação ainda. E há pessoas que nos procuram, muitas mesmo, e jovens também, que querem, olha, eu quero trabalhar num balcão vosso. Eu gosto muito da forma como vocês apresentam o vosso serviço, como prestam o vosso serviço, o vosso propósito. Agrada-me muito ajudar as empresas e as pessoas a prosperar e eu quero fazer parte disso. Eu quero ajudar as pessoas com financiamento, com produto financeiro a atingirem os seus objetivos. E portanto eu não consigo dissociar exatamente os dois temas. Agora, eu acho que há depois, sem dúvida, este mundo dos serviços centrais e este mundo digital, sobretudo, que comentava antes, que é uma proposta de valor completamente diferente. Nas universidades, sobretudo as de áreas de estudos mais tecnológicos, de talento mais das áreas de engenharia, científico, reconhece-nos pelo BITEC, pela nossa campanha de atração de talento tecnológico, que é uma campanha global, que está muito presente nas academias dessas áreas de estudo e se calhar não nos conhece tão bem pela nossa taxa de juro, ou pelo nosso cartão, ou pelo mundo 1, 2, 3. Acho que é aí que ela dissocia. Ok. Imagina, já me estás quase a convencer a ir trabalhar para o Santander. Boa, boa, boa. Mas imagina, Temos candidaturas abertas. imagina hipoteticamente que eu estou efetivamente quase a decidir para onde é que vou trabalhar e tenho duas propostas, a do Santander e a do outro banco concorrente. Elas financeiramente são iguais, assumindo. Como é que tu me convences, Fábio, a decidir pelo Santander? Um, não é um use case novo. Acontece. Se calhar, curiosamente, Pedro, eu diria que não acontece tanto entre banca, Santander e outro player bancário. Acontece até com outros players olha, de indústrias, se calhar, vistas de acordo com os estudos e com a opinião geral, como mais sexys para trabalhar, ou mais trendy, talvez. Um, Há aqui, eu vou usar exatamente este use case. Há aqui um fator primordial que é nós somos verdadeiramente uma marca e um empregador multinacional. Okay? Temos presença em 3 continentes, em vários países, em mercados importantes nesses continentes e, portanto, eu acho que isso é um fator diferenciador em relação a outros grupos económicos da banca presentes em Portugal, por exemplo. Não só em Portugal, mas sobretudo presentes em Portugal. A nossa banca também se tem mudado aí, mas continua a ser uma banca muito doméstica, muito focada no mercado nacional, com players nacionais. E eu acho que isso é desde logo um ponto diferenciador. Depois, nós somos um banco universal, nós temos, somos uma one-stop shop, nós temos todas as soluções bancárias dentro de casa. Não nos focamos num só segmento ou num nicho. Isto vale, por exemplo, para um banco insurgente, não é? Para um banco, um new bank que tem cartões ou que tem um foco num produto específico. Nós, para quem gosta do setor e quer fazer carreira neste setor, conhecer melhor, nós temos uma oferta universal. E depois, eu diria que a nossa cultura de trabalho é bastante diferenciadora. Eu já te falei do Act Now, do Speak Up. Eu acrescento aqui um terceiro fator que é nós temos muita proximidade. Isto foi-me vendido também a mim quando eu entrei, de sermos um banco ágil, muito ágil, em termos de processo de decisão, tomada de decisão, colaboração, e de facto é verdade. Nós não sentimos muitas vezes as tais hierarquias que te falava aqui dentro da organização para tomar decisão, para reagirmos rápido a um problema de negócio, a um problema de talento, a um roadblock que surgiu na área de talento. Convenço por aqui. Convicto.
convite. Ok, vou tentar negociar o valor. Boa. Tem aqui uma pergunta que eu acho que é gira. É, portanto, vocês têm inovação no sangue, correto? Temos, Inovação no sangue. Faz parte do vosso sim, ADN, sem né? dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Nós inovarmos quer dizer que em certas alturas nós não fizemos as coisas by the book, como deveria ser, ou Uhum. como tradicionalmente é. Quando é que foi a última vez que vocês, Santander Portugal, dentro disto que estamos a falar, recursos humanos, pessoas, cultura, talento, etc. Quando é que foi a última vez que vocês fizeram algo que não era by the book e funcionou? Ui, é uma boa pergunta, porque aí nós de facto temos muito escrutínio. Nós somos um grupo cotado. Atenção, eh, não fazer by the book não é sinónimo de ser ilegal. eu sei, eu sei, claro que sim, claro que sim. Mas é difícil porque nós temos um mindset mais focado em, enfim, avaliar todos os riscos, ponderar bem. Tenho que pensar nesta. Tenho que pensar um bocadinho. O que é para ti não seguir o by the book, Pedro? Consegues exemplificar? Consigo. Posso mandar um exemplo extremado. Não ser by the book seria vocês fazerem a entrevista de emprego na estratosfera, não é? Por exemplo. Ah, Aham. É um bocadinho por aí, ou seja, das campanhas até que nós já falámos, dos programas que vocês têm, há muitas coisas que não são by the book. E eu quero entender se. Ok, eu vou se calhar pelo try and buy. Acho que é uma boa. Há pouco falámos um bocadinho deste try and buy que nós fazemos. E mais recentemente temos acolhido alguns eventos como esse, não só no âmbito de recrutamento direto para posições, mas também proativamente. Nós temos envolvido aqui com algumas empresas jovens da academia, com algumas junior empresas. Recebemos imensos convites, como imaginas, e de facto nós temos um poder muito forte de atração junto de universidades de gestão, economia, finanças, que nos pedem para vir conhecer aqui o Santander, sentarem-se connosco na sala de mercados, por exemplo, ou passarem um dia com uma direção executiva, com um nível alto na estrutura, um dia ou uma manhã, perceber, estar com essa pessoa em shadowing durante todo o dia, nas reuniões de equipa, com clientes, olhar para sistemas, que obviamente acarreta não é o by the book do setor, porque acarreta alguns riscos operacionais. É óbvio que nós adaptamos o nosso dia um bocadinho em função disso, não fazemos todas as coisas que faríamos talvez num dia normal, até para dar experiência às pessoas que recebemos aqui no escritório, mas expomos-nos até esse nível de os receber num simulacro daquilo que é um dia normal de trabalho das nossas áreas, mas com um estudante de segundo ou terceiro ano de uma universidade ao nosso lado, para ele Tem perceber, muito ok, valor. Isso tem muito valor. ok, eu quero mesmo fazer isto ou não. Ou então, opá, sala de mercados é um ambiente de loucos, o telefone está sempre a tocar, o terminal está sempre a cair uma notícia nova ou uma cotação nova e afinal quero ir para outra coisa qualquer. Eh, Boa. Isso é muito bom mesmo. Boa. Hum, Qual é o grande desafio para os próximos 5 anos? o grande desafio para os próximos 5 anos, Pedro, eu diria que fazer desta visão um statement no mercado. Eu acho que nós já começamos a ter esta visibilidade de empresa digital, mas há um caminho grande a fazer, naturalmente. O mercado bancário é um mercado que está a alterar-se bastante. As tendências de procura do tipo de serviço que nós colocamos no mercado têm-se alterado bastante, os comportamentos, a forma de relacionamento com os bancos da população tem-se alterado bastante e, portanto, este statement eu diria que é o ponto fulcral da estratégia, não sei se é 5 anos, mas de uma estratégia. Lá está, nós pensamos mais, se calhar, mais a 1, 2, 3 anos,
para o banco e estamos já a lançar os alicerces para que isso aconteça. Nos alicerces, obviamente, a nossa pool de talento interna, as pessoas que nós temos para fazer acontecer essa mudança, essa afirmação do Statement de Banco Digital. Mas eu acho que é isso e estamos a fazê-lo com, lá está, para os próximos anos, mas com grande sentido de urgência. A mensagem que passamos internamente aos mercados é essa, de um grande sentido de urgência para o fazer, porque entendemos que é isso que o mercado espera de nós. É. Então já definimos aqui um desafio para os próximos 3 4 5 anos, não é? Que é o deixar claro este statement, este posicionamento. Existe, por outro lado, mais a curto prazo, nos próximos 12 meses ou até a fim de 2025, algum objetivo concreto que vocês queiram mesmo alcançar? Um, há vários, não é? Eu aí há vários que são públicos. Nós temos aqui uma estratégia clara de pensar valor, como gerar valor para os nossos stakeholders, shareholders do banco. Pensar global também. Nós temos 5 verticais de negócio, e queremos pensar cada vez mais global sobre esses 5 verticais, que são Retail and Commercial, Wealth Management and Insurance, Corporate Investment Banking, pagamentos e o Open Bank. E no fundo pensar cliente. Essa é uma tónica desde sempre tem estado presente no Santander. O pensar cliente hoje tem esta perspectiva nova, não é? De pensar em necessidades emergentes dos nossos clientes, mas sem dúvida que são estes 3 pilares. O pensamento global parece-me uma coisa óbvia para um grupo multinacional, não é? Da dimensão de Santander, mas não é assim tão evidente como pode parecer à partida, não é? Porque isto implica trabalhar sobre 5 pilares estratégicos, implica mudar a estrutura de organização do banco, do grupo, para pensar de forma vertical para cada um destes, criar metodologias de trabalho novas, reorganizar equipas e ter aqui uma ideia de escalabilidade que é muito importante para garantir o sucesso futuro do banco. Há uma analogia que eu uso muitas, muitas vezes, que é a analogia do Titanic. Ou seja, havia duas formas do Titanic não bater no iceberg. Ou ele virava mais rápido, que numa organização grande é impossível virar rápido, Uhum, né? uhum, Ou uhum. ele tinha visto o iceberg mais longe. E no fundo Exato, vocês querem trabalhar muito nessa vertente, conseguir jogar em antecipação, para conseguirem estar no sítio em que têm que estar quando tiverem que lá estar. É um bocadinho claro. muito essa tónica, acho que isso ficou claro hoje. Fábio, mesmo aqui para terminar, nós temos pessoas de RH, temos empreendedores, temos gestores a ouvir isto. Que conselho é que tu deixavas aos ouvintes, dentro deste mundo de recursos humanos, talento e etc. Pode ser um conselho para o futuro, pode ser um conselho para agora, pode ser um conselho de retenção, cultura, o que tu quiseres, aquilo que tu sentes que é mais importante. Eu vou falar, se calhar, para a comunidade RH, que é a nossa comunidade, é a comunidade com quem eu lido mais no meu dia a dia de trabalho. Claro que eu falo com pessoas de todas as áreas, não é? Na função que ocupo, mas eu gosto sempre de deixar mensagens RH, que acho que é uma comunidade que também se está a transformar muito, a forma como se posiciona nas organizações, como lida com o negócio, acho que tem mudado muito ao longo dos anos. Sentes mais Eu confortável. deixaria um conselho de um, uh, tentarem conhecer numa fase talvez mais inicial de carreira, ou se tiverem a oportunidade em algum momento de carreira, tentarem conhecer áreas de negócios, fazer um deep dive a negócios e a diferentes áreas funcionais, para depois voltarem a esta carreira, a este mundo dos recursos humanos. Eu acho que as organizações vão beneficiar muito disso, se cada vez mais pessoas que ocupam lugares como o que eu tenho a oportunidade de ocupar hoje, e outras posições que já desempenhei no passado, se tiverem uma percepção muito real daquilo que está a acontecer no negócio. Claro, reforçarem competências tecnológicas, olharem para aquilo que são ferramentas emergentes de tecnologias de informação, como a inteligência artificial, incontornável,
como Data Analytics, o Data Science, tentarem entrar um bocadinho também nesses mundos, ganharem alguma tração na análise de indicadores, porque acho que vão reposicionar-se completamente na forma como lidam com o negócio. E isso é sem dúvida cada vez mais aquilo que as organizações procuram ao dia de hoje. Isso é um conselho muito inteligente, na verdade. Porque os recursos humanos, ou é-se pedido aos recursos humanos que entendam as dores das pessoas, que tenham empatia, que percebam as diferentes perspectivas para conseguirem jogar com isso a favor da organização, obviamente. E é muito difícil tu meter-te nos sapatos ou nos pés do outro quando nunca lá tiveste. Então acho mesmo que é um conselho muito inteligente fazê-lo, além desta tendência dos recursos humanos irem ganhando alguma maior relevância, além só de payroll, porque se começa a entender efetivamente o quão de mãos dadas andam os RH e o crescimento da organização, o resultado. Né? O resultado, sim, muitas vezes o resultado. É muito inteligente esse teu conselho, mesmo muito. Fábio, gostei muito, obrigado. Para as pessoas que tiverem mais dúvidas, não sei se estou a mandar para baixo, não sei se estou a queimar ou não, mas procurem o Fábio no LinkedIn e enviem dúvidas se tiverem. Mais uma vez agradecer-te a ti e ao Santander a participação aqui neste episódio e gostei mesmo bastante. Agradecer a ti, Pedro Adjoin, pela oportunidade. Espero que esta conversa inspire muitas pessoas e, claro, disponível para outras questões, para curiosidades que queiram esclarecer no LinkedIn ou noutras plataformas. Perfeito. Obrigado. Daqui a 12 meses falamos outra vez que é para ver se o objetivo foi cumprido ou não. Está bem, está bem, está bem. Marcamos já a próxima, marcamos já a Tchau. próxima. Tá, Fábio, tchau, obrigado. Obrigado, Pedro, obrigado.